Evangelho de João, capítulo 5, versos 19 e 20. Diz o seguinte: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Aí no capítulo 12, João 12, versos 49 e 50. Que diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai me enviou, ele me deu um mandamento. Tem uma versão que diz: me tem prescrito tudo sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Uma versão diz: o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou. Temos aprendido que Jesus realizou uma grande obra. Jesus realizou uma obra tremenda, uma obra maravilhosa, uma obra gloriosa. E essas duas passagens, elas nos revelam assim com muita profundidade o porquê Jesus realizou essas obras. No contexto do capítulo 5 que nós lemos, Jesus havia curado um paralítico, um homem paralítico há 38 anos que jazia enfermo, sem possibilidade de andar, sem possibilidade de se mover. Estava entre muitos enfermos, num tanque chamado Betesda, onde, de uma forma sobrenatural, periodicamente um anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que descesse as águas era curado. Jesus apareceu naquele lugar. E Jesus sabia que aquele homem estava naquele estado há muitos anos, quase 4 décadas. E Jesus curou aquele paralítico de uma forma tremenda, de uma forma milagrosa. No contexto do capítulo 12, no começo do capítulo 12, nós vemos que Jesus estava em um determinado lugar, uma ceia, uma festa, e junto com ele estavam Maria, Marta, Lázaro. Lázaro, uma figura muito especial, porque Lázaro foi um homem que havia morrido e que havia sido sepultado, estava há 4 dias sepultado. De uma forma também milagrosa, tremenda, maravilhosa, Jesus se coloca diante do túmulo de Lázaro e brada, grita, chama Lázaro para fora. E aquele que já estava morto há 4 dias ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Dois contextos interessantes, né, do capítulo 5 e do capítulo 12. E eu quero fazer algumas considerações. A primeira, como temos aprendido, é que Jesus realizou grandes e maravilhosas obras, coisas nunca vistas, coisas impossíveis de acontecer na perspectiva humana. Humanamente falando, as coisas que Jesus fez, elas eram impossíveis, na verdade, de acontecer, né? Coisas que não aconteciam frequentemente, raramente, ou para
sermos, na verdade, mais exatos, segundo as Escrituras, coisas que nunca haviam acontecido, foram coisas que Jesus, de uma forma tremenda, realizou, de uma forma maravilhosa. Jesus realizou grandes obras, tremendas obras, coisas sobrenaturais, que fogem, né, dessa ordem natural, coisas que o Senhor Jesus, com a sua autoridade, com o seu poder, com a sua graça, Ele realizou. Segunda consideração, as coisas que Jesus realizou, elas confirmaram que Jesus era um homem diferente. Jesus era um homem. A palavra afirma que o Verbo se fez carne. Jesus assumiu a forma humana. Jesus se tornou um homem, como eu, como você, sendo o Verbo de Deus, sendo o Criador de todas as coisas. Ele se esvaziou, ele se fez carne, o Verbo se tornou homem e habitou entre nós. Mas, obviamente, mediante as coisas que Jesus realizou, ficou comprovado de que ele era um homem, mas um homem muito diferente, um homem especial, um homem maravilhoso. Tem uma passagem no capítulo 3 de João sobre uma pessoa que foi ter com Jesus, chamado Nicodemos, e Nicodemos fala algumas coisas interessantes. Ele chega para o Senhor Jesus e diz: Rabi, nós sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais, ninguém pode operar os sinais que você opera, fazer as coisas que você faz, se não vier da parte de Deus, se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconheceu que Deus estava com Jesus, porque as coisas que Jesus realizava, um homem normal jamais poderia realizar. Temos aprendido, Atos 10, verso 38, que Deus ungiu, destacou, separou, confirmou a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por isso Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, meus amados irmãos? Deus era com Jesus, aleluia. Deus estava com Cristo, estava em Cristo, se manifestava através da vida do seu Filho. E a terceira e última consideração, quero reafirmar que Jesus era um homem, mas um homem que, por meio de sua santidade, tinha acesso à intimidade do Pai, à intimidade de Deus. Tem muita gente que pode olhar os feitos de Jesus, meditar nas coisas que Jesus realizou e dizer: não, ele era Deus. Sim, ele era o Verbo, mas o Verbo que se esvaziou e que assumiu a forma humana. Jesus era homem. Diga para quem está ao seu lado: Jesus era um homem. Aleluia. Mas um homem que, por meio de sua santidade, teve acesso à intimidade de Deus. Quando nós falamos sobre santidade, estamos falando sobre separação, sobre aproximação. Santo significa separado. Uma das verdades sobre Jesus é que ele não cometeu pecado, nem dolo, nem engano algum se achou em sua boca. Viveu de fato uma vida totalmente dependente de Deus, fez somente aquilo que agradava ao Pai. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Nenhum tropeço, nenhuma falha, nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma desaprovação na vida
do Senhor Jesus. Uma vida totalmente separada, dedicada, dependente, obediente a Deus. Maravilhoso. E por causa disso, Jesus tinha acesso à intimidade do Pai. Essas duas passagens, tenho meditado bastante nela nesses últimos dias, não meditando para trazer um grande estudo para os meus irmãos, mas isso tem impressionado muito meu coração, porque no capítulo 5, Jesus afirma que o Filho, está falando dele mesmo, o Filho de si mesmo nada pode fazer. Jesus está afirmando: eu não posso fazer nada de mim mesmo. O Filho de si mesmo nada pode fazer, senão aquilo que viu o Pai fazer. Porque o Pai mostra, o Pai revela para o Filho as suas obras. Ele diz: o Pai ama o Filho e lhe mostra as suas obras. Isso tem enchido meu coração de alegria e eu fico impressionado ao ver o estilo de vida do nosso Senhor Jesus. Na raiz dessa palavra, o significado é ter revelação, é ver com os olhos, testificar com a visão. Deus mostrava para Jesus o que ele deveria fazer, as obras que ele deveria realizar. Se nós vamos pegar esse contexto de João 5, então nós vamos entender que Deus mostrou para Jesus o paralítico no tanque de Betesda. Jesus ouviu e Jesus viu do Pai as coisas que ele deveria dizer, que ele deveria falar àquele homem, como ele deveria proceder para com aquele enfermo. Jesus fez exatamente o que Deus o havia mostrado, o que Deus o havia revelado. Essa era a marca da vida do Senhor Jesus. Ele tinha acesso à intimidade do Pai, e o Pai lhe mostrava, lhe revelava, lhe prescrevia tudo o que ele deveria dizer, o que ele deveria anunciar. Por quê? Porque Jesus era sobrenatural. Jesus era um homem, mas um homem que vivia em plena, em total intimidade e comunhão com o Pai. Amém, meus irmãos? A raiz da palavra é testificar com os olhos, receber revelação, observar, ver, comprovar. Literalmente, Jesus via as obras de Deus, e assim como ele via as obras de Deus, Jesus fazia. O texto diz: semelhantemente, igual, da mesma forma que ele via Jesus, procedia Jesus e realizava. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Senhor Jesus. Um homem, mas um homem em total comunhão, em total intimidade com o Pai. Ele só fazia o que o Pai lhe mostrava. Ele só falava, só ensinava o que o Pai lhe prescrevia. Esses dias levei os meus filhos no médico. E após observar algumas coisas e fazer algumas perguntas, o doutor começou a escrever o que deveríamos fazer, que remédio deveríamos tomar, como tomar. Mais ou menos a mesma coisa, o Pai prescrevendo, o Pai ordenando, o Pai mandando, o Pai revelando absolutamente tudo o que Jesus deveria dizer e o que deveria anunciar. Jamais Jesus ousou falar alguma coisa de si mesmo, inventar alguma coisa, produzir alguma coisa. Ele repetia
ele comunicava aquilo que verdadeiramente havia recebido, porque o Pai lhe prescrevia, lhe ordenava, mandava o que ele deveria fazer. Ele só estava onde o Pai lhe enviava. Jesus sempre estava no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, falando a coisa certa, porque todos os seus passos eram determinados, agendados, organizados pelo Pai. Todas as suas palavras eram prescritas, mandadas, ordenadas, comunicadas por Deus, e absolutamente todas as suas obras, todos os seus feitos. Aleluia! O Pai lhe havia mostrado, lhe havia revelado, ele recebia diretamente do Pai, e assim como recebia do Pai, fielmente ele realizava, fielmente ele fazia. Aleluia! Amém, meus irmãos? Que vida maravilhosa, que vida tremenda, essa é a vida do nosso amado Jesus. E por aí nós vamos compreendendo por que Jesus realizou uma obra tremenda, uma obra gloriosa. De fato, o homem não pode receber coisa alguma se do céu, se de Deus não lhe for dado, não lhe for concedido. Isso enche meu coração de alegria, me leva a refletir, a considerar e, acima de tudo, a adorar Jesus, a reconhecer que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Que alcançou de Deus o maior testemunho, o superior testemunho. De fato, Jesus está no lugar que deveria estar, exaltado, honrado, reconhecido, com autoridade sobre céus e terra, assentado à direita de Deus, o Pai. É um homem no céu, é um homem glorificado no céu, não é um espírito no céu, é o Verbo que se fez carne, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou dentre os mortos, que disse para os seus discípulos: vejo que um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho, nesse estado, nessa forma de homem glorificado. Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus o Pai. Aleluia! Vivendo sempre para interceder por nós. Nós temos um intercessor 24 horas à direita de Deus. Aleluia! Que intercede por nós. E ao comunicar sobre nós para o Pai, para Deus, Ele sabe muito bem o que está dizendo, porque passou por todas as coisas que nós passamos neste mundo. Ele sabe o que é ter sede, ter fome, se sentir sozinho, ser pressionado, viver debaixo de estresse. Jesus sabe de todas as coisas, ser angustiado, ser rejeitado. Ele sabe de tudo isso porque experimentou todas estas coisas. Aleluia! É o nosso intercessor, que nos conhece, e porque nos conhece muito bem, vive para interceder por nós à direita do Pai. Aleluia! Isso nos traz uma segurança muito grande. A vida de Jesus é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você guarde isso no seu coração. Ele disse: na verdade, eu lhe digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Não é exagero, é verdade. Se na sua boca não se achou dolo, não se achou engano, Jesus não está mentindo, Jesus está falando a verdade. Ele está afirmando: eu não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, se eu não ver o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele, o Pai, faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho. A base do seu relacionamento era o amor, a comunhão, a intimidade. O Pai ama o Filho
e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento, me tem prescrito tudo o que hei de dizer, o que hei de falar, e sei. A comunhão traz certeza. E Jesus dizia: eu sei, eu tenho certeza que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. O que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer que você também é um filho de Deus. E por meio de Jesus, tem também toda a possibilidade de ser íntimo do Pai. Muito mais porque o próprio Jesus é o caminho. Jesus é esse acesso que eu e você temos a Deus, para também vermos as obras, para também recebermos toda a prescrição e os mandamentos do Pai. Não precisamos viver uma vida de invenções, de independência, de boa vontade. Podemos e devemos viver debaixo de revelação, de clareza. Precisamos de fato ter acesso à intimidade de Deus, para que a nossa vida seja uma vida significativa, para que de fato não venhamos produzir o que é de nós mesmos, mas que venhamos de fato repetir as coisas que nós vemos, Deus fazendo, Deus revelando as coisas que Deus quer que sejam feitas, quer que sejam realizadas e produzidas, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas e Ele nos criou para isso. Olhando para a vida do Senhor Jesus, nós vemos de uma forma perfeita o que Deus projetou para a vida do ser humano. O que Deus sonhou para o homem, nós vemos em Cristo Jesus. Exatamente o que Deus sempre sonhou foi o que Jesus viveu. O que Deus planejou para o homem foi o que Jesus viveu como homem nesse mundo. Amém, meus amados irmãos? Pai, nós te damos graças nessa manhã. Muito obrigado, porque continuamos vendo a glória do teu Filho. Aleluia, que é a tua glória. Nós te adoramos nesta manhã. Te agradecemos pela luz que o Senhor nos dá. A verdadeira luz que ilumina todo homem, que é Jesus, o teu Filho. Que essa luz enche os nossos corações. Ilumine os olhos do nosso coração. Nos dando esperança, ânimo, para que possamos viver segundo a tua vontade, viver em total, em plena dependência de ti, como Jesus viveu. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Senhor, nesta manhã nós nos levantamos em fé. Aleluia, para que teu Filho nos encha por completo, Senhor. Que não vivamos nós, mas que Ele viva em cada um de nós. Aleluia, para que teu nome seja glorificado, para que as tuas obras sejam feitas e os teus mandamentos sejam falados, sejam pronunciados.